Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, atuo na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre um dos exames funcionais realizados dentro da fisioterapia respiratória, que ele é bem pouco utilizado atualmente, que é o teste de caminhada de 6 minutos, tá? O objetivo dele é para a gente entender a funcionalidade do paciente. O que é necessário para realizar esse tipo de exame? Um corredor de 30 metros, oxímetro, esfigmomanômetro, estetoscópio. Esfigmomanômetro e estetoscópio, eles vão servir para avaliar a pressão arterial do paciente. Eu basicamente uso o oxímetro, tá? Em alguns casos eu uso o esfigmo e o esteto para mensurar a pressão arterial do paciente. Avaliar a sensação de cansaço do paciente também, tá? Todos esses dados aqui a gente tem que avaliar antes e depois da realização do teste de caminhada. Como que a gente realiza esse teste? Então, a gente vai avaliar, primeiro vai avaliar os itens que foram citados anteriormente. O paciente deverá percorrer na maior velocidade possível pelo corredor. Então, ele tem um corredor de 30 metros ali, ele vai ter que percorrer aquele corredor, né? Ele vai voltar na maior velocidade que seja permitida pelo paciente. Ele pode fazer pequenos descansos, ao fim de tudo que a gente vai computar é toda a velocidade que ele toda a distância que ele percorreu naquele tempo de 6 minutos. Então, é permitindo pausas ou mudanças de velocidade, né? Ele pode dar uma paradinha ali para descansar, ele pode começar o teste de caminhada rápido e depois parar e mais devagar. Seja ele parando indo mais devagar, com a alteração de velocidade, o que a gente vai levar em consideração é a distância que ele percorreu no tempo de 6 minutos. Às vezes, o paciente também ele nem consegue percorrer todo esse tempo de 6 minutos, tá? Então, eu particularmente levo em consideração ali o tempo que ele percorreu. Então, assim, a partir de 3 minutos, o paciente optou por encerrar o teste de caminhada. Aí a gente encerra o teste de caminhada ali nos 3 minutos, tá? Coloca ali no laudo, coloca os motivos do porquê ele optou por encerrar o teste. Eu conduzo dessa forma. Qual que é a importância? Quais são as informações que ele passa para a gente? Primeiro, o entendimento dos níveis de saturação de oxigênio em esforço submáximo, tá? Então, a gente consegue ver ali como variou a saturação do paciente naquele tipo de esforço. Saturação abaixo dos níveis de normalidade tende a um agravamento da doença. Então, aqui também essa que é a importância para a gente poder entender o prognóstico. Há também uma distância ideal que ela é descrita na literatura através de índices antropométricos. Então, assim, cada pessoa tem um índice antropométrico. O que é isso? Altura, peso, etc., a idade, que eles variam de pessoa para pessoa. Esse resultado da distância ideal, a distância que o paciente percorreu, é muito importante também no auxílio do diagnóstico de doenças. Como ele é um teste funcional e a funcionalidade está diretamente relacionada ao prognóstico da doença e ao prognóstico do tratamento, é óbvio que quanto menor a distância percorrida, pior vai ser o prognóstico daquele tratamento, ou seja, o tratamento não está dando certo, não está surtindo efeito. Acima de tudo, o teste de caminhada é um teste funcional, tá? Então, ele vai entender a funcionalidade que aquele paciente tem perante aquela doença. Eu já fiz algumas postagens no meu Instagram escrevendo da seguinte forma: nenhuma doença atinge um organismo que fica no repouso. Por menos funcionalidade que esse paciente tem, ele vai ter um nível de caminhada, ele vai ter um nível de exercício, de atividade de vida diária. Pegar, por exemplo, o DPOC, que é um grupo de pessoas que tem essa determinada doença, eles tendem a ficar cada vez mais parados, mas ainda assim eles têm um nível de funcionalidade. Então, a gente nunca pode analisar, vejo alguns colegas analisando principalmente questão de saturação no repouso, aí isso não é muito válido,
tá? Tem um nível de validez, sim, mas não para entender o paciente como um todo. E o teste de caminhada, ele traz esse diferencial para a gente, tá? Aí nos próximos dias, eu vou trazer mais sobre essas questões de avaliação. Eu acho que assim é interessante nível de curiosidade para o paciente, né, e para o familiar de paciente que me segue. E eu vejo também muitos colegas me questionando, né, pedindo ajuda para conduzir o tratamento. Então, eu estou mudando mais ou menos a vertente aqui da minha plataforma, tanto no Instagram quanto no YouTube, para explorar mais essas questões. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí para vocês que me seguem, tá? Então, um abraço e até o próximo vídeo.